Que a suficiente graça e a maravilhosa paz de Cristo Jesus sejam com todos nós. Estamos às vésperas de completar 6 meses da suspensão das atividades presenciais da Igreja. E, infelizmente, ainda não há uma definição quanto ao término dessa pandemia. Só para se ter uma ideia, o nosso país já tem mais de 4.200.000 casos de coronavírus, chegando aí na casa dos 130 mil mortos. Só em Ponta Grossa já estamos na casa dos 70 mortos. E essa situação que vai se arrastando, essa situação que vai se complicando, me levou a fazer uma leitura diferente de um texto bíblico bem conhecido. Filipenses, capítulo de número 2, os versículos de número 3 e 4. Filipenses, capítulo de número 2, os versículos 3º e 4º. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Pensando nessa pandemia, na doença em si e em todas as consequências que ela tem gerado, eu comecei a fazer a leitura desse texto, desses 2 versículos, a partir de um conceito cristão que é fundamental: compaixão. E é a partir da compaixão que eu gostaria de propor aqui algumas reflexões, partindo do texto que nós lemos. A primeira questão que eu gostaria de propor para nós pensarmos juntos é a respeito da possibilidade do descaso para com o sofrimento. Alguns especialistas têm dito que esses grandes números com os quais nós estamos tratando agora já há algum tempo, a pandemia vem ganhando grandes proporções, e esses especialistas propõem que esses grandes números, mais de 4 milhões e 200 mil casos, na casa aí dos 130 mil pessoas morreram por conta do coronavírus. Esses grandes números talvez nos façam perder um pouco da noção de realidade e talvez também nos façam não entender direito, não entender corretamente o absurdo que nós estamos vivendo por conta de uma doença. Porque, por exemplo, ninguém vai à padaria e pede 4 milhões de pães para o café da tarde. E muito menos alguém poderia beber, por exemplo, 130 mil litros de café de uma vez só. Esses números não fazem parte do nosso dia a dia. Nós não lidamos com eles, não faz parte da nossa realidade. E talvez isso explique um pouco essa espécie de descaso que vai acontecendo, que vai sendo promovido para com o sofrimento. É um risco que todos nós, na sociedade brasileira, para falar só do nosso país, é um risco que todos nós corremos, porque como são grandes números, talvez já não façam sentido para nós. Em algum momento perdemos a capacidade de administrar esses números por não lidarmos com eles todos os dias. E isso vai trazendo graves consequências, porque diante destes números, nós não podemos esquecer que por trás deles temos pessoas e mais, temos familiares, temos amigos, pessoas que estão chorando essas mortes. E eu estou falando aqui apenas de uma doença. Poderíamos citar ainda outras graves questões que provocam o luto, que trazem a dor e que às vezes também não nos comovem, porque nós parece que vamos nos acostumando com o mal, vamos nos acostumando com as consequências do mal, com todo o sofrimento, com toda a dor que é gerada por esse mal. Nós precisamos parar para pensar como cristãos se a realidade desses versículos não se aplica exatamente ao contexto que nós estamos vivendo, por exemplo, em relação às famílias enlutadas.
Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros, talvez os enlutados, superiores a si mesmos. Cada um considere não somente cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses, das necessidades, das dores do outro. Uma segunda questão para nós pensarmos aqui é o respeito pela dor do outro. Se por um lado há o perigo do descaso, por outro, então esses versículos nos levam necessariamente a considerar o respeito que nós precisamos ter para com quem está sofrendo. O texto bíblico está orientando, né? Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Mas vejamos se o nosso mundo, justamente por ambição egoísta e por vaidade, não está exigindo que as lágrimas do luto sejam enxugadas rapidamente. Não só agora, mas se nós pensarmos na nossa cultura, sempre foi assim. As pessoas enterram seus entes queridos e logo já tem que voltar, já tem que retomar a sua rotina. Afinal, se diz que tempo é dinheiro. A outra orientação bíblica, né, nesses versículos que estamos lendo aqui, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Mas o mundo em que vivemos, nesses valores distorcidos, acaba incentivando as pessoas justamente no sentido contrário. Incentiva as pessoas a quase que pisarem nos outros, principalmente se alguém está atrapalhando o seu caminho, porque afinal estão todos buscando, entre aspas, né, um lugar ao sol. Por isso eu creio, né, pensando e relendo esses versículos, que nós somos chamados e desafiados pelo Evangelho hoje, não necessariamente a lutar contra o mundo, porque como a palavra nos alerta, o mundo jaz no maligno, mas nós somos convocados a lutar contra a tentação de vivermos mais pelos valores do mundo do que pelos valores do reino de Deus. Somos convocados pelo Evangelho a examinar a nós mesmos e pedir ao Senhor que esquadrinhe o nosso coração e os nossos pensamentos, para que esses valores do mundo, desta sociedade sem o Evangelho, sejam definitivamente arrancados de nós e que possamos viver a compaixão do Evangelho, a plena compaixão do Evangelho, de um Deus que se compadece de nós e envia o seu Filho, do seu Filho que se compadece de nós e toma o nosso lugar na cruz, e deste Espírito Santo que move o nosso coração na direção do Evangelho, na direção da compaixão, que nos enche, afinal, de compaixão. Para concluir, eu quero lembrar aqui aquela clássica oposição entre egoísmo e altruísmo. O egoísmo, numa definição bem simples, seria a busca do bem apenas para si. E alguns dizem que o ser humano manifesta isso desde cedo, né? Quando começa a falar e diz, é meu, eu quero. Já o altruísmo, que só pode ser vivido plenamente a partir do Evangelho, ele ensina exatamente, ou nos move exatamente no sentido oposto. Porque o altruísmo fala de um lançar-se de si na direção do outro. Nas palavras do Evangelho, altruísmo é serviço. Quando nós consideramos o outro, quando nós consideramos os interesses do outro, quando nós consideramos as necessidades do outro, quando nós consideramos as dores do outro, além das nossas próprias necessidades, das nossas dores, das nossas vontades. Hoje, eu acredito que relendo esse texto, pensando no Evangelho e nesta compaixão, que é uma palavra maravilhosa para definir o Evangelho, nós somos chamados, irmãs e irmãos, a chorarmos pelas vítimas da pandemia, pelas vítimas da violência, pelas vítimas do trânsito, pelas vítimas da ansiedade,
do medo e do desespero, pelos desempregados, por aqueles cujas empresas tiveram de fechar e por todos aqueles que de algum modo estão sofrendo, passando por angústias sem ter com quem partilhar a sua dor. Somos chamados, então, a cumprir aquilo que o Evangelho nos ensina, nas palavras de Paulo nesse texto. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Porque o Evangelho é, sobretudo, compaixão. Que assim Deus nos abençoe e capacite. Um abraço a todos, em Cristo Jesus. Amém.